Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós veremos MMC e MDC. MMC, menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Podemos pensar que MMC é o menor resultado que aparece em duas ou mais tabuadas. A seguir, veremos situações em que nós resolveremos problemas envolvendo MMC. Em uma certa cidade, a cada 15 minutos, sai do terminal um ônibus para o bairro Floresta, e a cada 20 minutos, sai outro ônibus com destino ao bairro União. Sabendo que às 9 da manhã os ônibus saíram juntos para os seus destinos, em que horário os dois ônibus sairão juntos novamente? Para resolver este problema, nós podemos fazer os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Listamos todos eles e comparamos as duas listas para ver qual é o menor resultado que se repete. Outra possibilidade é usar a fatoração. Fatorar o 20 e o 15 simultaneamente. Se você não sabe fatorar, assista o vídeo Decomposição em fatores primos disponível neste canal. Vamos então fatorar estes dois números. 15 e 20. Podemos dividir o 20 por 2. Como o 15 não é divisível por 2, nós apenas copiamos. Dividimos 20 por 2, que é 10. E continuamos a fatoração. Ainda podemos dividir por 2. Copiamos novamente o 15 e dividimos o 10. Agora podemos dividir por 3 o número 15. 15 por 3 dá 5. 5 não é divisível por 3, copiamos. E por último, dividimos por 5. Ambos os números chegaram em 1. Isso significa que a fatoração acabou. Vamos agora multiplicar todos os fatores primos que nós encontramos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. Observe que o resultado encontrado é 60 minutos, visto que nós fatoramos 15 e 20, que são números que estão em minutos. 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Se os ônibus saíram às 9 da manhã juntos, depois de 1 hora eles sairão juntos novamente, ou seja, sairão juntos às 10 horas da manhã. Determinado corpo celeste só pode ser visto da Terra a cada 9 anos, e outro corpo pode ser visto a cada 7 anos. Em 1999, esses dois corpos celestes foram vistos simultaneamente. Qual será o próximo ano em que isso ocorrerá novamente? Para resolver este problema, podemos fatorar o 9 e o 7, ou apenas pensar qual é o menor resultado que aparece na tabuada do 9 e do 7. Fazendo a fatoração, nós podemos dividir por 3 o número 9. O 7 a gente copia. Depois por 3 novamente, e depois por 7. Se você já tinha encontrado o 9 vezes 7, que é 63, você acertou. Este resultado significa que a cada 63 anos, os dois corpos celestes podem ser vistos simultaneamente. Em 1999, os dois corpos foram vistos juntos. Depois de 63 anos, eles serão vistos juntos novamente, ou seja, em 2062. Qual é o menor múltiplo comum de 15, 20 e 50? O MMC pode ser feito de 2, 3 ou mais números. Vamos fatorar 15, 20 e 50. Começamos dividindo pelo menor número primo, que nesse caso é o 2, e vai dividir o 20 e o 50. Como o 15 não é divisível, nós vamos apenas copiar. 20 por 2 dá 10, 50 por 2, 25.
Dividimos novamente por 2. O 15 nós copiamos, 10 dividido por 2 é 5, e o 25 nós também vamos copiar, pois ele não é divisível por 2. Agora, nenhum desses é divisível por 2. Nós vamos para o próximo número primo que divide algum desses valores, que nesse caso é o 3. Vai dividir o 15. 15 por 3 dá 5, e os outros números nós vamos copiar. Agora não temos nenhum número que é divisível por 3. Então vamos procurar o próximo número primo para dividir esses números. Neste caso é o número 5. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Dividimos novamente por 5. Chegamos em 1 em todos os valores que nós fatoramos, agora basta multiplicar os números primos que nós escrevemos aqui à direita da linha. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 300. Então, o menor múltiplo comum de 15, 20 e 50 é o 300. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar esse trabalho, o funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões, sempre sobrariam 2 botões. Qual é o número de botões de rosas? Este problema nos diz que se nós dividirmos a quantidade de botões de rosas por 3, ou por 5, ou por 12, sempre sobram 2. Sendo assim, vamos procurar o menor múltiplo comum desses valores e depois adicionar 2 para que sobre 2 nas divisões. Começamos dividindo pelo menor número primo possível, que nesse caso é o 2, pois há um número par que é o 12. Os números ímpares nós vamos copiar, pois eles não são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda temos um número par, então vamos dividir por 2. Copiamos o 3 e o 5. 6 dividido por 2, que dá 3. Agora todos são números ímpares, então vamos procurar outro número primo. Neste caso, podemos usar o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não é divisível por 3, copia. 3 dividido por 3 dá 1. Agora só falta o número 5. Chegamos no resultado 1 em todas as divisões, agora vamos multiplicar os números primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Nesse caso, encontramos o valor 60. 60 é um número que é divisível por 3, por 5 e por 12. E por ser divisível, não sobrará nada na divisão. Para que sobrem 2, basta somar 60 mais 2. E assim descobrimos a quantidade de botões nesta floricultura. MDC, maior divisor comum ou máximo divisor comum. Como o próprio nome diz, é o maior número que divide 2 ou mais valores. Vamos ver problemas envolvendo MDC e como resolvê-los. Haverá uma gincana da qual participarão 18 meninos e 30 meninas. A ideia é formar equipes somente de meninos ou somente de meninas. Além disso, as equipes devem ter a mesma quantidade e o maior número possível de integrantes. Qual será o número de integrantes em cada equipe? Para resolver este problema, devemos procurar o maior número que divide 18 e 30. Você pode fazer uma lista de divisores de 18, uma lista de divisores de 30 e encontrar o maior valor que se repete nessa lista. Outra possibilidade é utilizar a fatoração. Exatamente a mesma conta que nós fazemos no MMC, com a diferença que nós vamos prestar atenção apenas nos números que dividem os dois valores que estão sendo fatorados. Vejamos. Vamos fatorar 18 e 30. E para cada número primo que dividir os dois valores, nós vamos fazer uma marca. Pode ser um círculo, pode ser uma estrelinha do lado, qualquer coisa para você lembrar depois. 18 e 30. Podemos dividir por 2.
E como os dois números são pares, os dois serão divisíveis. Logo, vou fazer aqui a minha marca. 18 dividido por 2 dá 9. 30 por 2 dá 15. Agora vamos procurar um número que divida 9 e 15. Não pode mais ser o 2 porque nenhum deles é par. Nesse caso, podemos dividir por 3. 9 e 15 são divisíveis por 3. Portanto, vou fazer a minha marca no 3 também. 9 dividido por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Ainda posso utilizar o número 3 para fatorar. Só que dessa vez eu vou dividir apenas um dos números, então eu não vou fazer a minha marca nesse valor. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, então copiamos. Por último, dividimos por 5. E como ele não dividiu os dois valores, também não vamos fazer a marca. Agora vamos multiplicar apenas os números que nós marcamos, que nesse caso é o 2 e o 3. Logo, o MDC de 18 e 30 é o número 6. Sabemos então que em cada equipe deverá ter 6 integrantes. Em uma loja, há 3 rolos que serão colocados à venda em promoção. Para serem vendidos, os tecidos serão cortados em pedaços de mesmo comprimento, sem que haja sobras. Um dos rolos tem 30 metros de comprimento de tecido, outro tem 36 e outro tem 12 metros. Quanto deve medir o comprimento de cada pedaço para que o número de peças seja o menor possível? Em quantos pedaços o tecido de cada rolo será dividido? Os problemas envolvendo MDC costumam pedir ou falar em maior possível, maior divisor possível. E na letra A nós temos a palavra menor possível. Observe que a expressão menor possível está se referindo à quantidade de peças que serão feitas, e não ao tamanho de cada tecido. Para que haja a menor quantidade possível de peças, é necessário que cada peça tenha o maior comprimento possível. E aí está então uma ideia do MDC, maior possível. Vamos fazer o MDC dos tamanhos dos tecidos, que nesse caso é 30, 36 e 12. Todos os números são pares, logo nós podemos dividir todos por 2. Vamos marcá-lo porque todos serão divisíveis. 30 dividido por 2 dá 15. 36 dividido por 2, 18. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda podemos utilizar o 2, só que dessa vez nem todos serão divisíveis, então não faremos essa marca. 15 não dá para dividir, copiamos. 18 por 2, 9. 6 por 2, 3. Nenhum número mais é par. Agora vamos passar para o próximo número primo que divide algum desses valores. Nesse caso é o 3. E neste caso também, o 3 divide os 3 valores que nós temos, por isso vamos marcá-lo. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ainda podemos utilizar o número 3. Porém, não será marcado porque ele não vai dividir todos os valores. 5 copiamos, 3 por 3 dá 1 e 1 só abaixamos. Agora só falta o número 5 e ele não será marcado porque só vamos dividir um valor. Terminamos a conta do MDC. Agora vamos multiplicar apenas os números que nós marcamos. Nesse caso, o MDC é 6. Isso significa que cada rolo será dividido em peças de 6 metros de tecido. Sendo assim, a letra A dá 6 metros. Na letra B, pergunta em quantos pedaços o tecido de cada rolo será dividido. Basta dividirmos cada número por 6. Então, o rolo de 30 metros dividido por 6 dará 5 pedaços. O rolo de 36 metros, dividido em pedaços de 6 metros, dará 6 pedaços. E por último, o rolo que é de 12 metros, dividido por 6, dará 2 pedaços. Qual é o maior divisor comum de 30 e 36? Vamos fatorar simultaneamente o 30 e o 36
para descobrirmos. Podemos dividir por 2 ambos os números, então marcamos. 30 por 2 dá 15, 36 dividido por 2 dá 18. Agora não conseguimos dividir mais os dois números por 2, então não vamos marcar o 2. 15 por 2 não dá, vamos copiar. 18 dividido por 2 dá 9. Passamos para o próximo número primo, que nesse caso é o 3, e que vai dividir os dois números que nós temos, por isso marcamos. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Ainda podemos utilizar o 3, mas não vamos marcar porque só vamos dividir um dos números. Copiamos o 5, 3 dividido por 3 dá 1. E por último, utilizamos o 5. 5 por 5 dá 1. Multiplicamos apenas os valores que nós marcamos. Nesse caso, o maior divisor de 30 e de 36 é o número 6. Neste outro exemplo, temos que calcular o maior divisor comum de 14 e 15. Vamos fatorá-lo. Podemos utilizar o número 2, que vai dividir apenas o 14, por isso não vamos marcar. 14 dividido por 2 dá 7. 15 não dá, copiamos. O próximo número que nós podemos usar é o 3, e vai dividir apenas o 15, por isso não vamos marcar ele também. Copiamos o 7, 15 dividido por 3 dá 5. O próximo número que nós vamos usar é o 5. Também não será marcado, pois ele vai dividir apenas o 5. Copiamos novamente o 7 e fazemos 5 dividido por 5, que é 1. Por último, dividimos por 7. Neste caso, não marcamos nenhum dos valores. Quando isso acontece, o MDC vai ser 1, pois 1 é divisor de todos os números naturais. Lembrando que o número 1 não pode aparecer neste lado da fatoração, pois ele não é número primo. Sendo assim, o MDC de 14 e 15 é 1. Quando não há fatores em comum, o MDC entre os números será igual a 1. Neste caso, dizemos que os números são primos entre si. Isso não significa que os números são primos, apenas uma expressão que são primos entre eles, já que o único divisor comum é 1. Determine o MMC e o MDC de 40, 50 e 60. Neste exemplo, vamos calcular duas coisas fazendo uma conta apenas. Vamos fatorar o 40, o 50 e o 60, prestando atenção primeiramente no que seriam os divisores comuns. Podemos dividir todos os números por 2, então vamos marcar. 40 dividido por 2 dá 20. 50 por 2, 25. 60 por 2, 30. Ainda podemos utilizar o número 2, mas ele não vai dividir todos, por isso não vamos marcá-lo. 20 dividido por 2 dá 10. 25 não dá, copia. 30 dividido por 2 dá 15. Ainda dividimos por 2 o número 10. 10 por 2 dá 5 e os outros nós vamos copiar. Podemos utilizar o número 3, que vai dividir apenas o número 15, por isso ele também não será marcado. Copiamos o 5 e o 25. 15 dividido por 3 dá 5. Agora podemos utilizar o número 5, e como ele vai dividir os 3 valores que nós temos, vamos marcá-lo. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 por 5, 1. Por último, usamos o 5 e não marcamos, pois ele não vai dividir todos os valores. Agora vamos escrever os resultados. Para o MDC, vamos multiplicar apenas os números marcados. 2 vezes 5, que nesse caso é 10. Para o MMC, multiplicamos todos os números que nós escrevemos, inclusive os que estão marcados. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Que nesse caso dará 600. Sempre quando você tiver um exercício que pede tanto MMC quanto MDC, faça a fatoração prestando atenção nos divisores comum, ou seja, fazendo o MDC primeiro. E depois o MMC já estará pronto, basta multiplicar todos os números. Você deve estar se perguntando
Como saber se deve-se calcular o MMC ou MDC em problemas? Vamos ver alguns termos e ideias associados ao MMC e ao MDC para descobrir quando fazer cada cálculo. Os problemas envolvendo o MMC trazem a ideia de repetição ou de periodicidade, quando algo acontece seguidamente de tempos em tempos. Então, quando você ver palavras como simultaneamente, periodicamente, de tanto em tanto tempo, com ideias de repetição, você estará diante de um problema que pede o MMC. Quando o problema envolve MDC, haverá palavras que dão a ideia de repartição, de divisão. Nos problemas envolvendo o MDC, é comum aparecer as palavras maior possível, máximo possível, ou ainda repartir, dividir igualmente. Quando você ver estes termos, você está diante de um problema que pede MDC.